Estamos testemunhando um conflito entre duas forças, uma do leste e outra do oeste. Essas duas forças estão lutando entre si. Uma delas não está tão disposta a lutar. Estou falando da Rússia, Irã e China. Na maioria das vezes eles querem dialogar, eles começaram a dialogar com os Estados Unidos. Eles continuam essas negociações com os Estados Unidos. Eles estão tentando fazer o melhor possível. Por outro lado, percebe-se que o comportamento dos Estados Unidos é muito semelhante ao do Império Britânico em seus últimos anos. Eles querem dominar tudo. Eles querem forçar todos e cada um à submissão. Como você vê isso? Ótimo jogo nessa grande disputa de poder, está funcionando bem para a região. Certo. Então, como você bem observou, os Estados Unidos estão desesperados. É angustiada. Teme que seu império esteja desmoronando e por isso reage agressivamente contra o mundo. Você sabe, quando os Estados Unidos venceram a Guerra Fria, o mundo inteiro celebrou isso. Lembre-se de quando o Muro de Berlim caiu e da euforia, da aceleração dos alemães ao perceberem que poderiam se unificar como povo. E havia uma grande esperança nos anos 90 de que a hegemonia americana levaria a Pax Americana, um período de paz e prosperidade para todos. E em grande parte isso foi verdade. Quero dizer, se você estava na Europa, se estava na Anglosfera, se estava na China, então, sim, você teve uma época muito boa. Mas, infelizmente, os Estados Unidos começaram a se tornar corruptos e arrogantes. Então, depois do 11 de setembro, os Estados Unidos iniciaram essas guerras no Oriente Médio sem motivo específico. Destruiu o Afeganistão como uma nação viável, um Estado, destruiu o Iraque, que nos anos 1980 era uma nação próspera, florescente e de classe média. Destruiu a Líbia, destruiu a Síria, novamente, sem motivos específicos. E assim os Estados Unidos começaram a se tornar esse valentão no Oriente Médio para impor certas ideias sobre o mundo. E então houve essa corrupção massiva que levou à grande crise financeira de 2008, que quase colapsou toda a economia global. Então, o que estava acontecendo era que, como os Estados Unidos eram o único hegemon, a maioria dos países do mundo estava enviando seus investimentos para a América. E o Wall Street se tornou a entidade mais poderosa dos Estados Unidos. Isso levou à financiarização da América. Assim, transferiu sua manufatura para o exterior, principalmente para a China. E os Estados Unidos passaram a focar em serviços financeiros. E isso levou à especulação, ao jogo, a ativos de risco como derivativos e, no fim das contas, isso implodiu. A grande crise financeira de 2008 e, não só ninguém foi preso por todos esses crimes e contravenções, mas, na verdade, a indústria financeira conseguiu consolidar seu poder local sobre os Estados Unidos. E isso levou, antes de tudo, a uma enorme desigualdade nos Estados Unidos, onde se você é apenas uma pessoa comum, o sonho americano está morto para você. Você já não consegue mais comprar uma casa, você já não consegue mais ter uma família, você já não consegue mais se aposentar. Isso levou a uma enorme desigualdade. Também levou a uma enorme corrupção, onde Washington foi completamente cooptada pela elite financeira, onde democratas e republicanos servem à elite financeira de Wall Street. E a terceira coisa é que isso levou à complacência, levou à arrogância. Os Estados Unidos não fabricam mais coisas, apenas inventam coisas. Quero dizer, os Estados Unidos se tornaram essa terra de fantasia. E então, sim, o Império Americano não era sustentável. Mas, ao mesmo tempo, o Império Americano ainda tem o maior poder militar do mundo. E os russos foram realmente os primeiros a desafiar a hegemonia global dos Estados Unidos. Ao invadir a Ucrânia, e naquela época os americanos fizeram 3 coisas certas. A primeira coisa que eles fizeram foi sancionar a Rússia, o que significou que a Rússia não poderia mais comercializar com ninguém. Através do sistema SWIFT, a arquitetura financeira do mundo, sabe? Então, o sistema SWIFT, os russos foram banidos de algo que eles fizeram que foi considerado um roubo no valor de 300 bilhões de dólares. 200 bilhões de dólares em ativos russos foram confiscados pelos europeus e pelos americanos. 200 bilhões de dólares ainda permanecem congelados em bancos europeus. Você sabe, alguns meses atrás, os europeus estavam discutindo a possibilidade de usar esse dinheiro russo confiscado para financiar a guerra na Ucrânia. E a terceira coisa que os americanos fizeram foi bloquear ou pedir para a Europa parar de comprar energia russa barata. Nós sabemos exatamente o que aconteceu depois disso. O gasoduto do Mar do Norte foi explodido
e a Alemanha foi forçada a pagar 50% a mais por suas necessidades energéticas aos americanos, comprando gás natural liquefeito dos americanos. E assim, a economia alemã basicamente entrou em colapso, certo? Então, ao usar seus poderes imperiais, o que os Estados Unidos fizeram não foi realmente destruir a Rússia. Na verdade, os Estados Unidos destruíram sua própria reputação. Certo, porque se você pode simplesmente roubar o dinheiro que as pessoas colocam nos seus bancos, ninguém mais vai querer colocar dinheiro nos seus bancos. E isso levou a uma enorme desvalorização do poder da moeda do Soleimani, o dólar americano. Os Estados Unidos acabaram canibalizando seus próprios aliados, a Europa entrou em colapso econômico, a Alemanha está sofrendo muito, muito mesmo, e isso realmente encorajou o mundo a se posicionar contra os Estados Unidos. Então, lembre-se do que aconteceu depois da Guerra Russa. Aquela aura de inviolabilidade e invencibilidade, que era o próprio Império Americano, começou a ser quebrada. E então você tem essas nações na África que começaram a buscar autossuficiência. Eles queriam soberania nacional sobre seus próprios recursos, e então eles expulsaram os poderes coloniais franceses, expulsaram o exército francês. É assim que se faz, certo? E estamos vendo isso em todo o mundo. E, sob Trump, a resposta é mostrar ao mundo que os Estados Unidos ainda são a potência hegemônica global e que não tem nenhum adversário à altura. E é por isso que vimos o sequestro de Maduro, o presidente Maduro da Venezuela, que é uma violação flagrante do direito internacional. Foi uma humilhação completa da nação venezuelana, do Estado e também do seu povo. E, claro, lembrem-se de que eles desfilaram Maduro pelas ruas de Nova York, como se ele estivesse capturado, prisioneiro de guerra. E isso também foi humilhante para ele. E depois da Venezuela, claro, vem a guerra no Irã. E essa guerra no Irã foi novamente para mostrar ao mundo que a América ainda tem poder, que o Império Americano não pode ser desafiado. E agora isso meio que explodiu na cara deles. Mas esse é o contexto de como essa guerra começou. Eu acredito que por muitos anos, com o fim do Império Britânico, que você sabe, todos esses estados árabes ficaram de fora, resultado do Império Britânico. E então você vê as bases americanas nesses países, sabe, um país como a Arábia Saudita, que tem um orçamento de defesa 10 vezes, mais de 10 vezes maior do que o orçamento de defesa que temos, e eles nem sequer são capazes de se defender sozinhos. Eles precisam de bases americanas em seus países. Quem são esses estados árabes e qual é a agenda deles? Porque até agora, pelo que vimos nisso, não foi menos de, foram 7 dias, 8 dias, que tivemos esse conflito entre o Irã e os Estados Unidos, essa guerra que devastou totalmente todas essas bases americanas no Golfo Pérsico. E é por isso que você sabe, né, o sistema de alerta precoce em Israel não está funcionando como funcionava antes do início da guerra. E eles estão, de certa forma, cegos e não sabem como prever esses mísseis que estão chegando a Israel. Por outro lado, você mencionou algo muito importante, que é a invasão em solo iraniano. O ministro das Relações Exteriores do Irã concedeu uma entrevista à NBC e à MSNBC, dizendo que estamos preparados para enfrentá-los. E como você vê o cenário do jogo no Oriente Médio como um todo? E como este jogo, como esta guerra deixou de ser um jogo e passou a ser uma guerra que mata pessoas? Certo. Primeiramente, é importante entender que esses países do Conselho de Cooperação do Golfo, de CCG, são construções artificiais de impérios. Certo? Então, deixe-me explicar o que quero dizer com isso. Em primeiro lugar, todas essas nações receberam apoio. Eles entraram no império por causa do Império Britânico, certo? Então, Arábia Saudita, a Casa de Sode. Eles foram colocados no poder, o Império Britânico, como um contrapeso ao Império Otomano. É um jogo fantástico. E o Império Britânico simplesmente colocou seus fantoches em diferentes países do Oriente Médio, porque sabiam que esses países possuíam enormes quantidades de petróleo e que o petróleo seria a grande riqueza do século XX. E assim tudo foi planejado com antecedência. Então todas essas monarquias, elas devem sua lealdade ao Império, certo? Então, depois da queda do Império Britânico, o Império Americano o substituiu e, então, o Império Americano manteve esse tipo de amplo relacionamento com esses estados do Golfo, o que acabou sendo ótimo para eles. Porque você estava sob a proteção dos militares e naquela época, durante a Guerra Fria, seu adversário era a União Soviética. E por causa da MAD, destruição mútua assegurada, esses dois países não iriam entrar em guerra um contra o outro, certo? E assim, os países do Oriente Médio podiam vender petróleo para todo mundo e nós não precisávamos pagar pela defesa. Estavam ganhando bilhões, trilhões de dólares apenas vendendo petróleo. Então era tipo o melhor negócio do mundo.
E isso permitiu que esses países do GCC se expandissem, aumentassem sua população, construíssem cidades. Mas o problema desses países do GCC é que eles, na verdade, não possuem os elementos fundamentais de uma nação. Eles não têm acesso à água potável. 60% da água vem de usinas de dessalinização. Eles não têm acesso à própria comida. Eles importam 89% da sua comida do exterior e não têm uma população indígena capaz de sustentar uma economia do conhecimento do século XXI. Ok, então, basicamente, eles também importam seus trabalhadores do conhecimento do exterior. Então, esses não são estados-nação viáveis. E, por muito tempo, as pessoas ficaram tão deslumbradas com a riqueza e o brilho do Oriente Médio que realmente não perceberam isso, essa questão fundamental. E, assim, todo o GC é uma grande miragem criada pelo Império Americano, assim como pela paz e prosperidade do pós-Guerra Fria. E agora, com essa guerra do Irã, essa miragem foi destruída. E agora todos entendem como é fácil destruir qualquer um desses estados-nação. O que está acontecendo no Bahrein agora é literalmente uma revolução, porque a maior parte do país, cerca de 50%, na verdade, é composta pela minoria xiita. E eles são governados pelos sunitas. Então, há uma dinâmica religiosa acontecendo. E os iranianos, naturalmente, sentem simpatia pelos iranianos. E eles não gostam do fato de que a Quinta Frota Americana está baseada no Irã. Então, agora que há essa guerra acontecendo, e agora que os iranianos estão atacando uma base dos Shia, bases militares, e agora que os americanos mataram o Al-Khamenei, que é um líder religioso, o Al-Qaeda é um líder religioso dos xiitas, em todo o mundo, não necessariamente no Irã, e a fatwa, um decreto religioso, foi emitida, convocando os muçulmanos xiitas para a jihad, certo? E é por isso que você tem todas essas revoltas no Paquistão, no Iraque, no Kuwait, em Bahrein. Então, Bahrein está realmente à beira de uma revolução. Isso só mostra o quão instáveis esses países são, mesmo sendo extremamente ricos. Os Emirados Árabes Unidos tinham a imagem de ser a versão do Oriente Médio, de Hong Kong, Singapura, Nova York, Londres. Esse centro financeiro onde expatriados ricos podem ir, não pagar impostos e aproveitar, você sabe, restaurantes com estrelas Michelin, é uma cidade maravilhosa. Dubai é uma cidade maravilhosa, mas, novamente, isso se baseia apenas na sua reputação de ser muito rica, pacífica e segura. E então, um único drone simplesmente destruiu essa imagem e agora você tem, sabe, todo mundo tentando fugir. Aparentemente, hoje em dia, quartos de hotéis de luxo em Dubai chegam a custar tão pouco quanto $9 americanos. Então, se você quer umas férias baratas e está em busca de aventura, eu recomendo Dubai. Mas boa sorte em conseguir um voo para Dubai, porque os Emirados Árabes Unidos cancelaram todos os voos por causa desta guerra. Bem, continuando. Ok, então os Emirados Árabes Unidos não vão durar muito depois dessa guerra, né? A Arábia Saudita também está com muitos problemas, porque Riad, que é uma cidade de milhões de pessoas, e antes, há uns 30 anos, era uma cidade de apenas algumas centenas de milhares. Por que era uma cidade de apenas algumas centenas de milhares? Porque você não tinha acesso à água, era apenas um deserto, e então com milhões de pessoas, você precisa dessas enormes usinas de dessalinização, mas elas podem ser facilmente destruídas com um drone de $50 mil e destruir completamente a Arábia Saudita. Então, essas nações do GCC não são sustentáveis a longo prazo. Além disso, né, o fato de que a Arábia Saudita, por muito tempo, vem tentando fazer a transição da sua economia baseada no petróleo, por muito tempo ela foi dependente do petróleo. E agora, nos últimos 10 anos, eles reconhecem que precisam de uma economia do conhecimento. Eles reconhecem que precisam de mais turismo, é por isso que gastaram bilhões de dólares para trazer esportes, para trazer estrelas do futebol como Cristiano Ronaldo, para construir novas atrações. Eles quiseram construir uma pista de esqui coberta na Arábia Saudita, em pleno deserto. Eles tinham algo chamado nome, a linha, que era literalmente uma linha reta que atravessava a Península Arábica. E qualquer arquiteto poderia te dizer, tipo, esses são todos sonhos malucos. E esses sonhos malucos foram possíveis por causa da arrogância, por causa de todo esse dinheiro e riqueza que estavam entrando na Arábia Saudita. Mas, novamente, tudo isso se baseava na crença de que a paz e a prosperidade poderiam continuar para sempre, quando, na verdade, o mundo era um lugar muito mais frágil. Nenhuma dessas nações do TCC é, de fato, estados-nação reais, com uma população de verdade que queira sustentar esses estados-nação. Esse é o primeiro ponto. Esses estados árabes são uma construção do império.
O segundo ponto que vou levantar é este. O exército americano, por muito tempo, na verdade, não precisou lutar uma guerra de verdade. Então, a última guerra real que eu considero provavelmente foi o Vietnã. A pessoa na Guerra do Golfo, em 1991, não estava numa guerra de verdade. É um videogame onde você tem esses aviões de alta tecnologia que conseguiam incinerar os soldados de Saddam Hussein. Quero dizer, é só olhar as imagens da primeira pessoa. Guerra do Golfo. Não foi uma guerra de verdade, foi só um videogame. Basicamente, em 2003, quando os americanos invadiram o Iraque. O que as pessoas não lembram é que Saddam Hussein não tinha nenhuma defesa aérea. Nenhuma, certo? Por que Saddam Hussein não tinha defesa aérea? Porque, antes de tudo, ele já tinha sofrido mais de 10 anos de sanções americanas. Então, o país dele era pobre demais para ter defesa aérea. O segundo ponto é que ele sabia que não poderia se defender contra uma invasão americana. Então, qual seria o sentido de se preparar, afinal? Tipo, se os americanos viessem, você estaria morto de qualquer jeito. Então, ele simplesmente apostou e achou que os americanos não seriam estúpidos o suficiente para invadir o Iraque. Porque se você invadisse o Iraque, daria poder ao Irã. Você tornaria o Irã o hegemon ou a principal potência do Oriente Médio. E por que os americanos iriam querer fazer isso? Portanto, é evidente que Saddam Hussein estava errado. Então, em 2003, a guerra do Iraque também não foi uma guerra de verdade. Assim, durante muito tempo, os americanos não travaram uma guerra de verdade. Agora, eles estão travando uma guerra de verdade. E o que estamos vendo é que as forças armadas americanas não são tão fortes quanto as pessoas acreditam. E a razão para isso é que o complexo militar industrial é, antes de tudo, corrupto. Não é essa a intenção, travar guerras. O objetivo é roubar o máximo de dinheiro possível dos contribuintes, usando apenas a justificativa das guerras, certo? Assim, durante a Guerra Fria, não era possível que a União Soviética e os Estados Unidos se enfrentassem diretamente. Então, o que eles fizeram foi investir em sistemas de armas muito caros. Isso fez com que eles parecessem bons, o que custou muito dinheiro, o que era impressionante no papel, mas que na realidade não serviu para nada, ok? Então, na verdade, era sobre exibir força em vez de realmente travar uma guerra convencional. E é isso que estamos vendo hoje no Oriente Médio, onde os Estados Unidos possuem todos esses sistemas de defesa aérea realmente impressionantes. O sistema THAAD, que custa bilhões de dólares. Você tem o sistema Patriot, você tem o Domo de Ferro. Quero dizer, tudo isso é muito impressionante. Mas veja como é ineficaz contra o ataque iraniano. E os iranianos nos disseram que, na verdade, ainda não liberaram suas armas mais avançadas. Esta semana foi apenas o velho estoque de drones, de mísseis redundantes para enfraquecer os sistemas de armas das defesas aéreas dos israelenses e americanos. E o CCG. E já Israel e o CCG estão sofrendo enormes baixas e danos massivos. Então, o que esta guerra nos mostrou é que o mundo é realmente uma miragem. É uma alucinação. O que você acredita ser verdade, na verdade, não é verdade.